Essa crise institucional brasileira é a mais grave da nossa história. Ela não tem uma solução mágica em curto prazo. A saída para ela é política, por isso que ela pode demorar um pouquinho. Mas a gente já vê um encaminhamento importante. Por quê? A primeira coisa para você resolver um problema é você ter a noção exata do tamanho do problema. A sociedade brasileira começa a ter a noção verdadeira do tamanho, da dimensão e do perigo do problema que estamos vivendo. O mundo agora, depois desse trabalho muito bem feito, que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, também contribuiu para o esclarecimento da população mundial. Agora a mídia mundial já sabe que tem algo acontecendo de diferente, de fora do padrão no Brasil, do que seria uma democracia, do que seria o respeito ao Estado de Direito, do que seria o primado de um país que tem liberdade de expressão garantida. Ela está garantida na Constituição, mas ela está garantida de verdade para o cidadão? Os fatos estão mostrando que não. Então, essa contradição é que é importante de ser vista. Agora, a saída é política e a saída é complicada. E muito da saída da crise brasileira pode depender não só da nossa vontade interna em resolver. É lógico que esse é o ponto decisivo. Se a gente não tiver aqui instituições, políticos comprometidos em resolver o problema de verdade, em reequilibrar o funcionamento institucional do país, isso não vai acontecer, é lógico. Mas essa pressão, ela pode acontecer de duas formas, já está acontecendo. A primeira é do próprio povo brasileiro. As pessoas estão insatisfeitas. Não é possível, não é bom que a gente tenha um Supremo Tribunal Federal impopular. Da mesma forma, vale o raciocínio de que não é necessário ter um Supremo Tribunal Federal popular. O judiciário, a mais alta corte do país, não é para ser popular, mas ela não pode ser impopular pelo motivo que ela está sendo. Esse que é o ponto. É essa autocrítica que os ministros do Supremo Tribunal deveriam fazer e eles não estão conseguindo fazer. A maioria dos ministros não está conseguindo fazer. Você já começa a ter até lá uma leve, muito tênue, muito distante, muito escorregadia dissidência do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, discordando de alguns termos de votação, pontuando alguns problemas, mas está tudo muito tímido, não é aquilo. O povo brasileiro está enxergando um problema que os dirigentes do Supremo não estão enxergando e que o Senado Federal finge que não está acontecendo. Mas agora o mundo descobriu que tem um problema, porque mexeram com o cara um dos mais ricos e importantes do mundo, Elon Musk, o cara que nesse fim de semana, só no fim de semana, esse sujeito colocou 21 satélites em torno do planeta Terra. Ele está montando, estruturando, reestruturando um projeto de comunicação inimaginável. A gente ainda não tem ideia do que realmente pretende Elon Musk com seu novo projeto do X, que é o sucessor do Twitter. Ele vem para ser muito maior do que outras redes sociais que estão por aí. Para isso, ele está investindo pesado, está jogando tudo no lançamento dos satélites da sua empresa SpaceX e ele está fazendo a pregação óbvia, ululante para quem trabalha e pretende lucrar com rede social, que é o quê? A defesa da liberdade. Sem liberdade não existe rede de internet, de comunicação no mundo. Não dá para ter censura. E a Constituição americana proíbe a censura, na primeira emenda. A Constituição brasileira, em diversos artigos, especialmente no 220, não recebe a censura. A censura no Brasil é inconstitucional. Então não é possível que nenhum órgão brasileiro da administração pública brasileira, mais especificamente falando do Tribunal Superior Eleitoral, possa promover censura.
O próprio Supremo Tribunal Federal já fez pareceres, já julgou ações de inconstitucionalidade que não permitem a censura, sobretudo no debate eleitoral. Então, eu vou perguntar de novo: por que, então, que a censura está sendo praticada de algum modo no debate eleitoral? É esse o X do problema. O X do problema não é o Elon Musk nem a rede social dele. O X do problema somos nós aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma contradição inaceitável entre o que está escrito claramente na lei maior do país e o que está sendo cumprido efetivamente pelas principais autoridades do país. E aí causa espanto a todo mundo que quem não esteja cumprindo direito, sem trocadilho, a Constituição, seja o Supremo Tribunal Federal. Mas aí vem declaração do próprio Supremo. Olha como é que a coisa está difícil. O presidente do Supremo Tribunal Federal soltou hoje uma manifestação oficial dele, do Supremo, sobre esse episódio com Elon Musk. Então está aqui. Ministro Luiz Roberto Barroso escreveu e o STF publicou. Como é público e notório, travou-se recentemente no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado democrático de direito e contra um golpe de Estado que está sob investigação nesta corte com observância do devido processo legal. Tá. O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar em proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Tá, ok. Tá. Decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. Ok, você vê, qualquer pessoa em sã consciência que veja essa nota do Supremo Tribunal Federal vai combatê-la diretamente, porque ela não está falando verdades objetivas. Ela está reproduzindo uma narrativa que vem sendo contada desde que Jair Bolsonaro deixou o poder. Desde que isso aconteceu, a gente não tem nenhuma sinalização de pacificação no Brasil, embora o Supremo diga que é isso que ele está fazendo, que ele está defendendo a democracia, que ele está cumprindo a Constituição. Então, enfim, acreditamos em quê? Nas palavras das autoridades ou nos fatos da vida real? A verdade é a verdade nua e crua como ela é, ou é a verdade que é plantada pelos donos do poder no Brasil? Eis a questão.